Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre operação, logística e destinação do lixo na Baixada Santista. E também sobre o projeto URI Valoriza Energia. Nossos convidados, engenheiros Carlos Marcelo Pousada, coordenador ambiental da Terracom, engenheiro Antônio de Melo Neto, representante da Valoriza Energia. Muito obrigado pela presença. Marcelo, quais são as cidades da Baixada onde a Terracom é responsável pela coleta de lixo? Bom dia a todos. Hoje a Terracom executa a coleta de lixo no município de Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Mongaguá, Peruíbe e Campo Jordão. Campos de Jordão? Campo Jordão também. Fora... É, meio pertinho. É, isso aí. É um quintalzinho de Santos. É muito complicado, não? Você trabalha em Campos de Jordão. Tem uma operacional lá, lógico, não? Tem um operacional, né? É uma cidade diferente, muita montanha, muito sazonal, né? Mas o serviço é sempre o mesmo, né? Mas é bom, porque quando está em alta temporada lá, está baixo aqui, e aí dá tudo certo, né? Isso mesmo. Quantas pessoas são envolvidas no processo, em todo o processo? Hoje, na parte de coleta de lixo e limpeza urbana, nós temos 2.116 funcionários. Nossa. Em todos os serviços, né? Com a parte administrativa? Tudo, completo. Fora a matriz da empresa. E só na parte realmente da limpeza pública, né? Coleta de lixo, varrição de rua, limpeza de praia, só nesse serviço. São 2.116 funcionários. Nossa, impressionante o número, né? E quantas toneladas são recolhidas por dia, contando com tudo, lixo de praia? Então, hoje a gente está em média em 1.800 toneladas, mas chegamos já a 2.000 toneladas por dia, né? Tem uma ideia de quantos caminhões aqui na região? Com uns 80 caminhões. Nossa, número... Bem grande. E quantas horas eles trabalham por dia? Em média de 6 a 7 horas por dia. Né? Sai para fazer o serviço, executa a tarefa. Tem cidades que tem feira, que eles vão para a feira, mas em média de 6 a 7 horas. Legal, muito bom. Neto, o que é uma URI? Então, Roberto, a URI é uma unidade de recuperação de energia. Né? Ela tem a função de transformar os rejeitos em energia elétrica. Que tipo de rejeito? Então, são aqueles materiais que já são descartados nos transbordos das prefeituras. Ou seja, são os materiais que já passaram pela coleta seletiva. Então, são os materiais de descarte. Então, são materiais que já não têm um valor agregado neles. Mais uma coisa, como surgiu o projeto da Valoriza Energia? Onde será instalado? Ele vai ser instalado hoje aonde é o aterro sanitário particular chamado terrestre ambiental. É o aterro que hoje já recebe todos os resíduos aqui da região. Dentro do nosso empreendimento existe uma área onde será colocada a URI, uma área de em torno de 180 mil metros quadrados. Ela vai gerar aí 50 megawatts de energia. O que significa isso? Você tem noção de... Tenho. É a energia de uma cidade como Bertioga, por exemplo. Nossa, impressionante. Né? Então é uma energia que estava hoje sendo aterrada, né? E que agora ela vai entrar na matriz energética brasileira. Muito bom. Você comentou desse lugar onde se despeja o lixo, como é que você chama mesmo? Aterro sanitário, terrestre ambiental. Onde é que fica isso? Fica em Santos? Fica em Santos, na área continental de Santos. Né? Você indo pela Cônigo Domenico Rangoni, né? Antes de você chegar ao pedágio,
tem o aterro sanitário, próximo às duas pedreiras que tem ali também. Se a área é 180 mil, parece metros quadrados que vai ser usada a URI, quantos metros? A URI é 180 Imagina, mil. e qual é o tamanho do aterro? Tem ideia que quiser? Então, o aterro em Marcelo, área, nós operamos hoje 700 mil metros quadrados. Nossa. E o nosso empreendimento tem 2 milhões e 200 mil metros quadrados. Sendo desses 2 milhões e 200, 700 mil metros quadrados de área verde preservada. Então, são áreas que nós mantemos, né, em acordo, né, com o Instituto Florestal, né, para a questão da Mata Atlântica. Muito bom. Ô Marcelo, todo o lixo da região serve para o mesmo destino? Para esse aterro só, não tem outros Perfeito, locais de transbordo, por exemplo? Não, transbordo, a gente tem transbordo na cidade de Guarujá, Bertioga, Santos, Praia Grande. O Cubatão vai direto para a terrestre, mas todos os resíduos que são coletados pela Terracom se utilizam da terrestre ambiental. Por isso a localização da URI, né? Muito bom. Qual o tipo de processo que é utilizado no ponto de descarte final? A gente descarta num aterro sanitário. Então, a destinação final hoje é num aterro sanitário. Você coloca o litro, é uma área que é toda impermeabilizada, tem drenos de chorume, de gás, você vai colocando o lixo, compactando e cobrindo com terra. Na hora que a URI começar a operar, esse lixo não vai mais para lá. Ele vai ser tratado para virar um combustível e será gerada a energia dele. Certo. Como é que funciona o seu relacionamento, por exemplo, com o meio ambiente? Muita fiscalização, muita Bastante. gente... Como você viu, a própria empresa preza muito pela qualidade do meio ambiente, né? Nosso aterro lá é quase nota máxima na CETESB, né? Então, a empresa preza muito pelo ambiente, né? Nossas operações nunca tivemos nenhum problema com CETESB, com nada, fazendo tudo dentro da lei, tudo bem certo, realmente. Hoje é um grande problema na construção civil. Hoje, inclusive, nós temos alguns problemas, como descarte de lama, né? Que hoje está sendo muito fiscalizado. E isso tem descarte de entulho, descarte de madeira e tal. A Terracom também tem um Na plano... própria terrestre tem uma unidade de resíduos da construção civil, um britador, né? Que recebe o material, brita, subindo um subproduto. Mas tudo, logicamente, separado dentro daquela... Com certeza. O grande problema hoje, talvez, das cidades, realmente, é a segregação dos resíduos, né? Que hoje é feita de uma forma meio aleatória. Vou te dar um exemplo. Santos tem um catatreco. Dentro do catatreco, você pode destinar até 10 sacos de entulho. E você coleta tudo junto. Então, na verdade, na hora de destinar, quando eu recebo isso, é um rejeito. O pessoal tem que pensar, né, sempre no que o Neto falou. Quando chega para a gente, aquilo é rejeito. Ele já deveria ter sido reciclado, teria sido segregado. Quando chega para a gente, nós não temos mais o que fazer. Isso, na verdade, vai ter que ser uma mudança, né? A gente está precisando mudar de conceitos, né? Tudo está evoluindo, a gente vai ter que evoluir. Então, esse é um problema, o descarte irregular, né? Se o lixo, o entulho fosse todo mundo descartado de uma forma correta, ele chegaria lá para ser reciclado muito mais. Você, como construtor, você sabe o que eu estou falando. A quantidade de rejeito que você joga fora, você poderia aproveitar para um entulho, para um aterramento, um monte de coisa, né? Então, a gente está precisando ainda evoluir, né? Mas o catamóveis, tudo. E se juntar com entulho, não combina, né? Não combina. Vidro... A segregação está errada, né? Mais para frente acho que a gente vai falar sobre isso, mas realmente fica mais difícil. Você vai ter que ter uma pessoa... fica muito mais caro. Não, aí a hora que você colocar gente, você não consegue mais o preço, né? Exatamente. A energia que você gasta não vai gerar a mesma, né? Então é complicado. Uma questão de consciência da população, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho, né? Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a operação, logística e destinação do lixo da Baixada. E também sobre o projeto da URI, Valoriza Energia. Nossos convidados, engenheiro Marcelo, coordenador ambiental da Terracom, engenheiro Neto, representante da Valoriza Energia. Neto, haveria um aumento na capacidade de processamento do lixo de Santos e toda a região com a URI em operação? Sim, existe sim essa possibilidade. Por quê? Na verdade, nós temos um pré-tratamento desses resíduos antes deles se transformar em energia. Esse pré-tratamento, que é uma secagem através
de uns biotúneis, ele faz uma redução de 30% do volume. Então, isso indica que nós teríamos uma possibilidade de ter um acréscimo de 30% no valor a ser coletado a posteriori. Se a gente conseguir otimizar esses entulhos, esse lixo descartado, com certeza esse aterro vai conseguir sobreviver por mais tempo. Sim, né? então, a equação ela é muito marcante. O resíduo que sai depois do processo de geração de energia, que é uma escória, que é uma cinza, ela representa 10% do volume inicial. Ou seja, se a gente entrou com 2.000 toneladas, nós estamos saindo no final com 200. Nossa. Então, assim, você aumenta a vida útil do seu aterro exponencialmente, porque o aterro sempre terá que existir, porque esse material, né, que sai, ele deve também ir para um aterro sanitário, ou com os estudos que nós estaremos desenvolvendo, talvez se utilizar como material de subbase para pavimentação. Em vários países do mundo já se usa esse material como material de subbase para a construção civil, né? Só que o Brasil ainda não tem uma legislação específica, porque nós ainda não temos essas unidades aqui ainda no Brasil instaladas. Mas no Japão, todo o material que sai como a escória, né, que parece a escória de cearia que nós temos na Cosipa, né, esse material se utiliza como material de subbase em pavimentação. Existe uma outra URI ou similar instalada por aí pelo Brasil, não? Não. No Brasil nós temos 3 empreendimentos em andamento. Um na cidade de Barueri, outro na cidade de Mauá e esse nosso aqui em Santos. Mas cada um deles com uma tecnologia diferente, né? A unidade de Barueri, ela vai pegar todos os rejeitos e fazer o tratamento de uma forma única, né, que a gente chama isso de mass burning, que é colocar todo o lixo na caldeira e fazer o processamento. E a de Mauá e a nossa, nós vamos pegar o rejeito e transformar ele num CDR, num combustível derivado de resíduo. E esse combustível é que vai alimentar a caldeira para gerar energia elétrica através das turbinas. Então, na verdade, nós estamos criando um combustível do rejeito. Esse combustível hoje no Brasil já existe, muitas unidades particulares já produzem CDR, principalmente para as indústrias cimenteiras. Hoje, grande parte do nosso parque cimenteiro, eles têm como combustível hoje os CDRs. Né? Bom. Outra coisa, um investimento muito alto. É um investimento considerável, o retorno é de longo prazo, não é um retorno imediato. Nós vamos estar pensando aí num retorno em 15 anos, 12 anos, né? Dependendo também do valor da energia, né? Então é um mercado que é um commodity também. Então nós temos que entender que é uma iniciativa privada, isso também nós não estamos utilizando, né, de nenhum financiamento público, né? É a empresa que está se capitalizando para fazer o investimento e o recebimento que nós temos será também de empresas privadas, né? Então, diversas empresas destinam os resíduos na terrestre ambiental, não apenas resíduos públicos, mas nós também temos empresas privadas que também se fazem uso do nosso aterro. Marcelo, essa pandemia, as pessoas mais tempo em casa, acabou gerando mais lixo ou ficou a mesma coisa? Não, diminuiu. Nossa Na Senhora! verdade, diminuiu. E no ano passado, quando em março a gente entrou no lockdown, março, abril foi bem ruim. A queda foi muito grande porque a gente perdeu o comércio. E nós somos uma cidade sazonal de turismo, né? Então, você pega cidades como Guarujá, Praia Grande, a queda foi muito grande. Depois foi retornando até como home office, né? Que hoje, você pegar aqui Guarujá, voltou a ter gente trabalhando na cidade. Mas no início foi bem difícil, a queda foi bem grande. Talvez, né, o volume de lixo de casa, com certeza, ele não superou os restaurantes. Mas eu acredito que nas residências tenha tido um pequeno aumento, mas ele não foi sentido em função dos Você não outros. consegue sentir porque coletado, na verdade, caiu. Cidades como Praia Grande, a queda foi enorme. Porque Praia Grande, o pessoal de final de semana é uma cidade nova, né? Você tem 250 mil, você tem mais 250 mil no final de semana.
Então isso aí gerou uma queda violenta, né? Violenta realmente. Bom, e nas operações, por exemplo, durante a pandemia, no pico da pandemia, funcionou normalmente? Não paramos nenhum nenhum dia. dia. Essencial, que nem construção civil, serviço essencial Não paramos nenhum não pode dia, parar. aumentou a preocupação com o distanciamento social, todos os funcionários tinham que ter álcool gel, né? Muita conversa com os funcionários, a logística de distribuir o pessoal mudou, ia com o ônibus cheio, hoje o ônibus vai com a metade, às vezes nem a metade, né? Porque tem pressão do sindicato, de tudo, então realmente foi difícil. E até conscientizar o uso de máscara numa atividade laboral de extremo exercício, né? É difícil. Imagina um coletor correr de máscara. Bom, antes, eu ia esquecer, ele estava falando em off assim, mais ou menos quantos quilômetros um coletor de lixo corre ou anda por dia, às vezes? 15 quilômetros. Nossa Senhora! Tem setores que são maiores, mas é 15 quilômetros. Ele passeia no caminhão, corre. Então, no primeiro dia é difícil, mas depois você vê que eles fazem aquilo bem tranquilo, bem tranquilo. E a gente estava comentando que não é só correr, é um crossfit, porque corre, Justamente. pega lixo, joga, sobe. Né? A atividade realmente demanda de um esforço muito grande, porque o que você falou, correr não é nada. Aí você pega um saco cheio, você tem que jogar para o caminhão, então você tem que levantar o peso, você tem que correr, pular em cima de uma passarela, o caminhão andando, porque apesar de se falar de correria, de tudo, eles cismam de fazer correndo. Então você é que nem um filhinho, o coletor é um filho que você tem dia a dia ficar educando, né? Então esse diálogo com os funcionários é muito importante, porque você tem que ter um apoio muito grande. A gente sofreu muito no início da pandemia, olha, é um absurdo, aí filmava os funcionários, aí o cara filma de longe, tá assim 20 pessoas espalhadas. Se você filmar de um jeito, tá tudo espalhado. Se filmar de outro, tá tudo junto. Lógico. Né? Então foi muito difícil para a empresa, né? Você sabe que para falar acabar criticando é muita gente, mas passamos muito tranquilo pelo número de funcionários, tivemos muito pouco caso, então realmente as atitudes que a empresa tomou deram resultado, né? Porque num número de funcionários desse nós tínhamos 40 casos, 40 e poucos casos, muito pouco, graças a Deus, né? E foi fruto disso, né? Todos os funcionários têm seu alquinho, todos os funcionários. Muito bom. Se bem que eles trabalham com luva, trabalham todo parlamentado, né? Então fica a nossa aqui, antes do nosso intervalo, a nossa homenagem aos coletores de lixo da nossa cidade, as pessoas que trabalham com isso. Eu fico muito orgulhoso de ver, quando eu corro de manhã cedinho na praia, o pessoal cuidando da nossa areia, tendo cuidado pela nossa cidade, das ruas, deixando a nossa cidade mais bonita. Então, eu acho um trabalho de muito valor e, graças a ele, a gente consegue ter essa qualidade de vida que a gente tem aqui. Fica a minha homenagem a todos os coletores de lixo do Brasil e da nossa região. Dado. Vamos para o nosso intervalo, estaremos de volta logo, logo. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre operação, logística e destinação do lixo na Baixada Santista e projeto da Urivaloriza Energia. Nossos convidados, engenheiro Marcelo, coordenador ambiental da Terracom, engenheiro Neto, representante da Valoriza Energia. Neto, qual a diferença do processo a ser instalado pela Uri de um incinerador? O conceito de incineração que muitas pessoas tinham eram os incineradores que haviam na década de 50, que não tinham um controle tecnológico para controlar as emissões gasosas, né? Eram até incineradores que foram instalados no município de São Paulo na década de 40 e 50. Hoje não, as unidades de recuperação energética ela é uma realidade no mundo inteiro. Só na Europa hoje já existem 500 unidades dessas instaladas. Países como a França e a Alemanha, boa parte da sua matriz energética são baseadas nas URIs. Então as URIs, e no nosso caso, na nossa URI em especial, ela terá uma composição diferente das outras, que nós não estaremos, na verdade, fazendo a queima do resíduo sem um pré-tratamento. Ou seja, eu estou transformando esse material num combustível, que é um combustível derivado de resíduo, que hoje já existe uma normatização na BNT de como deve ser esse CDR, e aí sim esse CDR passará a ser o combustível e de caldeiras, ou seja, ele vai transformar em vapor e as turbinas, na verdade, serão as que gerarão energia. E a emissão passará por um sistema de tratamento de gases que hoje
é o mais significativo em tratamento que existe na Europa, que é de uma empresa chamada Kürtner, alemã. Então, o nosso projeto ele é todo nacional, eu acho que isso é importante eu falar para você. Ele vai ser fabricado aqui no Brasil e tem a parte tecnológica do tratamento de gases, nós importamos da Kürtner a tecnologia, ou seja, os instrumentos, o que nós não fabricamos no Brasil virá da Alemanha. Mas toda a parte de chaparia dessa chaminé, dos tratadores, do evaporador, tudo será fabricado aqui no Brasil. Né? Então, na verdade, a gente está incentivando também a indústria nacional. Por isso que o empreendimento também é possível. Porque hoje, com o valor do dólar e com o valor do euro, se você tivesse que importar tudo, você teria um custo elevado. E por que eu vou importar chaparia se nós aqui no Brasil vendemos chaparia de excelente qualidade? Por que eu vou contratar a mão de obra de um soldador alemão se eu tenho no Brasil soldadores de excelente qualidade? Né? Então, na verdade, esse é um grande diferencial. Muitos lugares vendem o pacote pronto. Né? Vem o sistema da Coreia, da Alemanha, do Japão. Não, nós desenvolvemos aqui no Brasil todo o projeto. É um projeto que nós estamos há 10 anos elaborando esse projeto. Não é um projeto que começou do nada, né? Então ele teve pesquisa, ele teve gastos de investimento para a gente escolher as melhores tecnologias para serem também as mais seguras para o meio ambiente. Então, quando entra a operação mesmo? São 4 módulos. Nós temos o primeiro módulo a ser instalado 1 ano após a licença e depois a cada 6 meses os módulos subsequentes. Nós escolhemos fazer por módulos até para facilitar a questão da manutenção. Então, cada módulo vai gerar 12,5 megawatts e com 500 toneladas de resíduo. A licença ambiental, ela está num processo bastante adiantado. Muito. O problema nós temos aí um colega nosso também, o André Ursini, que está com o projeto Andaraguá, lá em Praia Grande, também que trabalha. E tudo ambiental costuma demorar muito, é muito complicado. Espero e rogo para que, nesse caso, tenha mais celeridade e tenha bom senso para que eles aprovem logo, que é um benefício para todos. Né? Nós já fizemos a audiência pública no Estado, estamos aguardando agora o último parecer da CETESB, que é da questão de emissões, para que a CETESB emita o parecer para a Secretaria do Meio Ambiente, para que o CONSEMA possa fazer, então, a deliberação do fornecimento da licença prévia. Talvez uns 2, 3 anos pela frente aí, né? Nós torcemos para que não seja isso, e sim 2 a 3 meses. Se Deus quiser. Dias. É isso aí. Marcelo, como é desenvolvido o sistema de coleta de lixo para que vocês atendam todas as ruas? Como é que é feita essa logística? É por bairro, por região? Então, na verdade, a coleta, quando você entra no edital, você pega a cidade, setoriza ela. Geralmente, cidades maiores é dia e noite, né? Então, geralmente, a prefeitura, olha, eu quero que você atenda essa fase de dia, essa fase de noite. Até por dificuldade, você já vem meio já especificado e você setoriza ela, né? Então, o caminhão 1, ele vai fazer o Gonzaga todo. O caminhão 2 vai fazer o Boqueirão. O caminhão 3, então você... Mapeia a cidade. Mapeia-se, na hora que você entrega um edital na concorrência, você já tem todo o seu setor feito, mapeado e entregue. Então você já vai ter que se cumprir o que você escreveu para o órgão que você vai trabalhar, né? Então ele já é todo, existe um trabalho, você sai mapeando até de você poder dividir igualmente o setor para não pesar nem para um nem para outro, né? Apesar, às vezes, a distância é maior, mas a coleta de lixo, a tonelada é meia parelha de todos os setores, né? Geralmente 2 viagens cada setor, hoje está dando um pouco menos, mas é sempre bem equilibrado e que você atende a cidade toda. Tem cidades que é diária, a nossa cidade aqui é diária, é uma exceção entre os municípios da Baixada, nenhum município é diária, nenhum, só Santos é um hábito antigo. Hoje nenhum lugar usa diária, até pelo custo, né? Mas a maioria das cidades é alternada, sempre tem setores diários, geralmente centros da cidade, os centros comerciais mais fortes, mas os bairros, assim, dia sim, dia não. Então é segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, né? E acaba todo mundo sendo bem atendido. Até porque barateia o custo para o município, que é uma coisa muito importante, né? O peso, assim, a URI, apesar de ser um tratamento moderno, ela vai conseguir manter o tratamento de lixo com a venda de energia quase no mesmo valor.
né? Porque a gente fala, na Europa se trata, só que quanto custa lá? Né? A gente trabalha aqui numa média de 80 a 120 dólares, que é a média mundial de aterro. Quando você passa por um tratamento diferente, vai de 200 a 500. Então muda demais, né? É outro valor. Os municípios conseguem arcar com isso? É difícil, né? A gente sabe da realidade que a gente vive. Com certeza. Então, a Valorize, na verdade, também é um empreendimento que visa muito manter a economia do lugar, né? De uma forma mais inteligente, né? Mas toda a cidade realmente é atendida 100%. A gente, quando vamos dar exemplo, você tem aqui em Santos, a Coleta dos Morros, eu tenho um pessoal que desce as escadarias com lixo. Nossa. Para alguns lugares, porque não é em todo lugar que o caminhão consegue passar. Então, onde ele não consegue, eu desço, eu tenho uma equipe que desce com esse lixo para os locais de recolha, né? Então, toda a cidade realmente é 100% atingida. É uma pena que a gente está chegando no final do programa. Só rapidamente, até uma dica para o telespectador, acho que nós temos 30 segundos, como esse lixo deve ser acondicionado corretamente para o coletor. Um pedido que eu faço aqui é o acondicionamento do perfuro cortante, né? Então, o pessoal é diabético, então acondicionar bem a agulha dentro de uma garrafa PET, dentro de uma embalagem de leite, né? Tentar segregar direito, pelo menos passar uma água nesse material, né? Porque eu rejeito o lixo reciclado. Se ele estiver sujo, quando ele chegar no reciclador, ele já é lixo. Ele já não presta mais, né? Então, passar uma aguinha, dar uma limpada para que ele tenha um valor agregado maior daquilo, né? Porque não adianta a gente jogar... O cara joga uma garrafa PET com um líquido dentro. Aí, quando a Prodesan, que é ela que faz o serviço, ela coleta, experimenta, se rasgar, ele contaminou tudo. Então, aquele lixo reciclado, ele vira rejeito. E aí ele não vai ser bem aproveitado como deveria, né? Então a segregação dos materiais é muito importante e depende de cada casa, né? Ele tem que aprender a separar. Eu acho que as televisões, os meios de comunicação têm falado muito, né? É muita vontade da pessoa realmente de querer colaborar. Então lavar o material, jogar o lixo no lugar certo, né? São pequenas atitudes que, no geral, vai fazer a diferença. E aquelas caixas pretas que tem nos prédios também, isso é o certo de acondicionar ali? Ou que tem caminhão que já tem automático e tal? Os contentores, né? É, isso. Na verdade, aquilo é para você não deixar exposto o lixo na rua, né? Diminuindo a criação de vetores. E para a gente foi um grande auxílio para conter acidentes de trabalho, né? Com perforicortantes, com garrafas, louça de pia, de vaso sanitário, que é um perigo, né? Lâmpadas. Então, o contentor ajudou demais a reduzir isso, né? E você não fica com aquele lixo espalhado, o cachorro mexendo, né? Rato, né? Na verdade, é um negócio muito bom. Ajuda demais. É isso aí. Bom, chegamos no final do nosso programa, infelizmente. Tinha algumas perguntas para fazer, a gente pode trazer vocês de volta daqui a Sem problema. alguns meses, algumas semanas, né? Então, eu quero muito agradecer ao Marcelo, ao Neto pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.